Olá pessoal, tudo bem? É muito comum na rotina do pneumologista os pacientes procurarem pelo achado de nódulo pulmonar, né? Muitas vezes esse paciente acaba fazendo um exame até eletivo por uma outra razão e aí muitas vezes chegam preocupados na consulta com o pneumologista porque na consulta foi visto ali, no achado do exame, né? Foi visto aí esse achado de nódulo pulmonar. Muitas vezes podem ser um nódulo único, podem ter ser nódulos múltiplos, mas esse achado de nódulo pulmonar preocupa muito os pacientes, principalmente pelo fato de pensarem ser aí algum tipo de câncer, algum tipo de tumor maligno no pulmão, que em boa parte das vezes realmente se manifesta como um nódulo pulmonar. Mas será que todos os nódulos pulmonares encontrados nos exames de tomografia são preocupantes? Será que todos os nódulos pulmonares devem ser investigados? Quando eu devo investigar um nódulo pulmonar ou não? Então acompanhe um pouquinho o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo agora. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre causas de nódulo pulmonar solitário, ou seja, nódulo pulmonar único, né? O que pode causar nódulo pulmonar no pulmão? Quais são as doenças que podem levar ao surgimento de um nódulo pulmonar? Claro que dentre essas doenças estão realmente as neoplasias malignas, os cânceres, né? Câncer de pulmão, as lesões metastáticas pulmonares, ou seja, lesões neoplásicas de outros locais que vão se disseminar para o pulmão, o linfoma pulmonar, que é um tipo de tumor linfoproliferativo, né? Então, os cânceres malignos são sim causas de nódulo pulmonar, mas nós vamos ver que eles não são a única causa, né? Porque nós temos também nesse universo as neoplasias benignas, como por exemplo, amartoma, lipoma, as doenças inflamatórias infecciosas que muitas vezes cursam como um nódulo pulmonar solitário, como a tuberculose, os granulomas fúngicos, a sarcoidose, alterações vasculares, como as malformações arteriovenosas, infarto pulmonar, e também lesões cicatriciais pós-pneumonia ou pós-trauma. Então, veja que no universo de causas de nódulo pulmonar solitário, as causas malignas, os cânceres malignos, são apenas uma pequena parte e a menor parte, obviamente, dentre o universo de causas que podem levar a nódulos pulmonares solitários. Então, o que a gente tem que avaliar quando a gente encontra um nódulo pulmonar num paciente? 4 fatores são muito importantes para a gente avaliar. O primeiro é o histórico do paciente, o segundo é o tamanho do nódulo, o terceiro, o aspecto desse nódulo, e quarto, qual é a densidade desse nódulo. Então, tudo isso o médico tem que avaliar quando está diante de um achado de um nódulo pulmonar. Falando um pouquinho do histórico do paciente, é óbvio, né, que a principal causa de câncer de pulmão é o cigarro, é o tabagismo, né? Então a gente sempre tem que avaliar se esse paciente tem uma história de tabagismo, que leve, por exemplo, uma suspeita que esse paciente possa vir a ter aí um câncer de pulmão. O segundo ponto, obviamente, é a idade. Como o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, na grande maioria das vezes, os pacientes que são tabagistas, né, que vão desenvolver câncer de pulmão, são pacientes tabagistas de longa data. Então, são pacientes mais idosos. Quando a gente acha um nódulo pulmonar num paciente jovem, a chance desse nódulo ser de natureza benigna é maior. Tá? Então, pacientes mais idosos têm maior chance de malignidade em relação a pacientes mais jovens. E, obviamente, se o paciente tem uma história familiar de câncer. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de avaliar, por exemplo, a causa de um nódulo pulmonar. O tamanho do nódulo é muito importante para nós médicos, né? Temos que avaliar. Nódulos geralmente grandes, acima de 1 centímetro de diâmetro, como esse nódulo representado do lado direito, né? Você tem um maior risco de malignidade. Nódulos pequenos, geralmente abaixo de 0,5 centímetros, que são a maioria dos nódulos que a gente muitas vezes encontra em tomografias, esses nódulos são de menor risco, como esse nódulo que a gente está vendo à esquerda, né, apontado aí na ponta da seta, um nódulo periférico, menor do que meio centímetro, certamente trata-se aí de uma lesão benigna. Um outro aspecto que a gente tem que avaliar, que é muito importante na análise de um nódulo pulmonar, é o aspecto desse nódulo. Nódulos, normalmente, quando eles são redondinhos, bem delimitados, como esse nódulo que a gente está vendo do lado esquerdo, tá? da sua tela aí,
Em geral, são nódulos de natureza benigna, tá? Eu digo em geral porque sempre há exceções nesse meio. Mas em geral, nódulos redondinhos, bem delimitados, bem redondinhos, com a borda bem regular, geralmente são nódulos benignos. Quando o nódulo ele tem um aspecto mais especulado, um nódulo mais irregular, como esse nódulo que a gente está vendo na figura à direita, isso normalmente denota um nódulo de natureza maligna. Então, o aspecto do nódulo é muito importante para o médico avaliar. E outra coisa que a gente sempre avalia é a densidade do nódulo, né? A gente chama de densidade de partes moles quando o nódulo, por exemplo, ele tem a mesma consistência do músculo, como você está vendo na figura do lado esquerdo, em que você aponta na ponta da seta o plano muscular e note que o nódulo ele tem a mesma coloração, a mesma densidade do músculo, né? Então, nódulos com densidade de partes moles, que a gente chama, né, que é a musculatura, que é a gordura, em geral são nódulos mais de natureza inflamatória ou neoplásicos. Os nódulos calcificados, né, que aí tem a mesma densidade do osso, como a gente está vendo aí na figura do lado direito, repare que na ponta da seta você tem uma foto apontando ali a costela, né, que é o osso, e o nódulo tem a mesma coloração, a mesma densidade do osso. É um nódulo mais branco, mais denso, né? Esse nódulo, geralmente, são nódulos cicatriciais de natureza benigna. Lembrando, né, os aspectos de calcificação que os nódulos podem ter, isso é muito importante também a gente avaliar, né? As calcificações, os tipos de calcificações que os nódulos têm, geralmente podem ser totalmente calcificados, difusos, você pode ter uma calcificação mais central, você pode ter esse padrão que a gente chama de popcorn, ou nódulo em pipoca, né? Laminado, excêntrico, né? Então, esse tipo de calcificações também isso podem dar alguma ideia para a gente de diagnóstico, mas em geral, nódulos que são de natureza calcificada são nódulos mais benignos. Então, quais são as conclusões? Existem múltiplas causas de nódulos pulmonares, a maioria dos nódulos pulmonares são de natureza benigna, e a gente sempre tem que avaliar fatores relacionados ao paciente e a característica do nódulo. E na dúvida, sempre fazer uma avaliação médica especializada. Então é isso, pessoal. Conforme vocês viram nessa explicação, nem todos os nódulos pulmonares, ou até a maioria dos nódulos pulmonares, não são de natureza maligna, não são nódulos malignos, né? É preciso, obviamente, né, que sejam vistos aí alguns fatores, como eu expliquei, como a idade do paciente, hábitos associados principalmente ao tabagismo, tamanho do nódulo, aspecto, densidade, várias coisas que precisam ser avaliadas quando você tem esse achado de um nódulo pulmonar. Então, quando você tiver aí esse achado de um nódulo pulmonar ou nódulos pulmonares na tomografia, não se desespere. Busque uma ajuda médica, busque um médico pneumologista ou um cirurgião torácico que vão te ajudar a elucidar esse diagnóstico, que na grande maioria das vezes, conforme eu falei, é um achado benigno e que não tem nenhum tipo de representatividade importante a ponto de levar o paciente a se preocupar. Ok? É isso. Se você gostou desse conteúdo, assine o canal, deixe um like nesse vídeo e compartilhe essas informações. Muito obrigado.